essa alimentação, dizem que reduziu muito a alimentação para eles, né? E também as mães que conseguem, porque a gente sabe que muitas mães desses presos, elas vivem também do subemprego, são mães que acabam trabalhando por dia, e elas é quem acabam encaminhando o jumbo, né, na porta das unidades, ou até mesmo por SEDEX. As mães que conseguem ainda encaminhar, por ajuda de algumas ONGs, esse SEDEX, elas vêm trazendo algumas denúncias de que o SEDEX ele é demorado para chegar até o preso, e quando chega até o preso, chega faltando. Elas mencionaram questão de chinelo, envelopes de cartas, selos de cartas e por aí afora. Então, alguém faz essa triagem e retira algum desses itens que elas estão mandando, e ao se comunicar, os próprios, não recebi, não está chegando. Então, essa é uma das denúncias que elas estão trazendo. E uma outra questão é a questão das cartas. Há relatos de mães que dizem que encaminham as cartas, e essas cartas elas ficam retidas, não se sabe como, na própria unidade, e os presos acabam recebendo até com 15 dias de atraso essas cartas, o que dificulta também para que eles possam responder para as famílias. Então, o que é presente hoje dentro dessa temática no cárcere é justamente esses itens, né? É a questão da falta de comunicação, é a questão dos pertences que muitas, quando conseguem caminhar, elas trazem esse relato de que não chega, e a demora das cartas para chegarem até os presos, e com isso eles também demoram para responder. Nós fizemos uma campanha com as mães da ONG, e uma das solicitações que elas mais pediam era selos. Boa parte dessas mães não tem selos para poder, porque muitas mães encaminham até via a carta que elas encaminham para os seus presos nas unidades, elas encaminham selos para que eles possam também se corresponder com essas mães. E hoje tem mães que não tem nem como enviar carta porque não tem selos. Aí nós fizemos uma campanha, conseguimos alguma doação de selos, e a gente vem disponibilizando assim tudo com muita dificuldade. Agora, a gente sabe que casos de saúde gravíssimos dentro do sistema, como a própria tuberculose, presos com portadores de doenças respiratórias, né, ou mesmo alérgica, pneumonia, câncer, preso diabético, pressão alta. Então, há um grupo de risco. Então, o que as mães elas têm colocado com muito desespero, elas solicitam pelos órgãos e vêm pedindo a todo momento a presença dos direitos humanos, da própria Defensoria Pública, dentro dessas unidades, porque a situação ela vai se tornando cada vez pior. Chegou relatos hoje, por exemplo, da unidade de Juquerópolis, dizendo que uma cela inteira, a denúncia de que presos estão lá com o Covid, porque o que acontece? Os familiares não entram no cárcere, mas os agentes penitenciários, eles circulam, porque eles têm suas famílias, eles entram e saem. Então, e mesmo a questão dos presos, né? Proibiu as visitas dos familiares, mas a locomoção dos presos, essas remoções internas continuam. Então, os presos continuam. Então, há uma preocupação das famílias em relação a isso, né? O que se fazer, né? Então, a gente pede, né? Eu estou aqui sendo porta-voz dessas mães, né? Com urgência, que se tomem algumas medidas em relação a isso, né? É o que eu costumo dizer. As mães, o que os olhos não veem, o coração sente. Então, elas estão assim, extremamente desesperadas, a gente vê isso pelos grupos das mães em organização. Eu tenho assim, várias unidades, né, que eu posso até numerar nesse documento que a gente está encaminhando, desses problemas que estão acontecendo. E a gente sabe, né, que o cárcere já é uma questão difícil, né? Eu acho que já é uma temática, alimentação, por exemplo. Havia várias denúncias de questão de alimentação, que é como está chegando agora. A alimentação que chegam estão com pedras, com insetos, continua chegando, né? Então, o que já era difícil, hoje, com certeza, né, está pior ainda, né? Eu costumo dizer, nós estamos configurados hoje dentro da nossa residência, estamos presos por conta desse vírus. Vocês imaginam a situação, né, dos presos lá dentro, como que se encontra, né? Então, a gente precisava urgentemente tomar algumas medidas, né, Leonardo, a própria Defensoria Pública, para que a gente possa tentar sanar, né? Eu não sei se vocês sabem, chegaram até hoje, inclusive uma das mães, dizendo que o Estado quer colocar container para isolar alguns presos nesses containers,
dessa questão do vírus. Então, é muito sério, né? Eu acho que nós precisamos nos unir e dar uma solução o quanto antes, né? Porque a falta de comunicação, todos nós sabemos o que pode acarretar, né? Há denúncias de que há unidades que os presos estão querendo se levantar, se rebelar, porque não sabe o que está acontecendo lá fora. As mães não sabem o que está acontecendo lá dentro. Isso é muito preocupante para nós todos da sociedade. Um pouco isso o relato. Obrigado, Sheila. Acho importante a gente falar aqui também que já foram registradas mortes tanto de agente penitenciário quanto de presos, né? De agente penitenciário já faz quase um mês que tem registro de morte. Desculpa, Cláudia, eu não mencionei os agentes, Imagina. mas é isso mesmo. A nossa preocupação da ONG também é em relação a isso, né? Não vamos dizer que também não são vítimas dessa política de Estado que é a questão do sistema prisional, né? Eles são vítimas também. Obrigado, Sheila. Carlos, você quer começar dando sua visão e tal? Como é que tem sido esses últimos meses? Você está no mudo também. E agora, ok? Assim, valeu. Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, acho que talvez seja um ambiente mais democrático para a gente ouvir as pessoas de várias instâncias e de vários setores do sistema prisional brasileiro estarem falando, né? Antes de mais nada, é prazer de conhecer vocês, prazer, Sheila. A fala da Sheila, ela registra bem o que vem acontecendo agora, né? Tanto os pontos que ela citou, a questão da comunicação, alimentação, SEDEX, cartas, são pontos de quem vive ali o microcosmo do universo prisional, e mesmo que pareça questões irrisórias, para os presos e também para os seus familiares, elas são muito importantes. As cartas são os de afetividade, de informação, como a Sheila colocou, né? E o que acontece no momento é um reflexo de digamos assim, de uma deterioração que já vinha acontecendo, né? Então eu vou pontuar um pouco a minha fala com alguns pontos que a Sheila colocou, não para rebater, mas para complementar, e também da minha vivência do que vem acontecendo, né? Eu voltei ao trabalho há uns 2 meses, após passar um ano aí em São Paulo fazendo o doutorado, e o cenário já foi o cenário de 2, 3 semanas antes do Covid. A comunicação, ela é bem restrita mesmo, Sheila. Eu trabalhei na questão das cartas antes de ir para São Paulo, né? Então, tinha um funcionário só para isso. Fazia a saída semanal e a volta semanal. E aí, quando eu voltei, essa função já não existia mais, imagina. A pessoa que fazia esse trabalho saiu e não foi ninguém entrou no local. Então, isso reflete também a falta de funcionários, né? Entre colocar alguém na segurança e alguém fazer a censura do material que entra e do material que sai, o material escrito, ou por deixar alguém na segurança, né? Eu mesmo voltei para a segurança, estou lá dentro. E além dessa modificação, né, da questão das cartas, também tem a questão do SEDEX, que a Sheila colocou, que é muito importante, porque muitos familiares, eles moram em regiões distantes, né? Tem um dia na semana lá que a família pode levar alguns produtos alimentícios, produtos de higiene e de limpeza, e essa entrega de produtos, ela foi cortada, né? Não está tendo esse fluxo. E um ponto mais grave ainda é a questão do preço do SEDEX, né? Essas famílias que já vivem em situação de vulnerabilidade, elas tiveram a sua renda provavelmente cortada em função, principalmente pessoas que vivem na informalidade, e aí você não pode arcar com os custos de enviar 3, 4 quilos de coisas via SEDEX. Então, ela reflete bem o que vem ocorrendo mesmo.
E, além disso, quando chega o material, ele não é pago imediatamente, até por questões de sanidade. Ele passa por uma desinfecção, tem alguns itens que tem uma data pela qual o vírus pode ficar ali na superfície, então ele é pago após uma semana o presidiário. Então, pode ser que ocorra essa demora mesmo, Sheila. Faz todo sentido. Quanto à remoção interna também, que foi um ponto que a Sheila tocou, que também pode causar a transmissão e a movimentação dos vírus, o que aconteceu, pelo menos na unidade de trabalho, foi a imposição de quarentena também, né? Todos os presos que chegam na unidade, eles são isolados e ficam com quarentena de 2 dias, e aí o serviço de saúde vai observando se vão apresentar sintomas. Não é feito o exame, até tinha a dificuldade de exame que acontece no país todo, mas é feita uma observação, apresentação dos principais sintomas do COVID, e só após isso que eles vão para os convívios com os demais presos, né? Não sei se isso é um ponto isolado aqui no meu estado, mas quando você começa a olhar para essa questão da falta de visita familiar, falta de informações, o próprio desgaste, né, de ficar mais tempo isolado e mais tempo sem contato com a família, também, assim como a gente já não está curtindo a quarentena, diante de um contexto, né, de liberdade, imagina você em quarentena num contexto de liberdade já limitada. Então, pode gerar também questões de insegurança, de problemas emocionais, e tudo isso vai virando meio que uma panela de pressão, né? Tanto é que, assim, a gente já começou a receber, pelos serviços de inteligência, movimentos de rebeliões mesmo, em função dessa pandemia e seus impactos. Não sei se é interessante falar o quanto isso impactou na nossa rotina de trabalho, Davi. A gente já comentou algumas reuniões, mas acho que pode suscitar também alguns pontos, né? A nossa rotina de trabalho foi bem alterada, né? A nossa movimentação lá nos presídios ela foi reduzida. Digamos que eu trabalhava antes a cada 3 dias, agora eu estou trabalhando a cada 6 dias, porque o intuito é de que esse contato externo e interno seja diminuído ao máximo, né? Então, quando a gente vai trabalhar, que a gente fosse a cada 3 dias, seria um fluxo maior de possibilidade de contaminação dos presos. A questão da limpeza aumentou muito, a questão da higienização aumentou muito. Diariamente é feito uma limpeza em todos os setores da prisão. Também tem sido feita uma borrifagem, né, de um produto descontaminante, higienizador, e também, assim, o meu estado não apresentou nenhum caso, né, tanto de interno quanto de agente penitenciário contaminado. E a grande questão, né, é esperar quando vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, isso também nos atinge, né, de alguma forma, porque a gente sabe que a possibilidade de contaminação lá dentro é muito grande, né, e a gente fica aguardando essa questão da ansiedade, do risco de transmissão para a família também nos afeta muito. E aqui no estado, alguns problemas de saúde considerados aí de risco, né, foram afastados, e aí também já onera ainda mais a questão da falta de efetivo, né? Se já era baixo para realizar todas as atividades que a gente tinha que realizar, agora, digamos assim, com 20% de agentes a menos, fica um pouquinho mais complicado. Mas acho que é isso, pessoal. E aí, se vocês tiverem mais questões relacionadas a esse ponto do trabalho, eu posso estar passando para vocês. Obrigado, Carlos. É
Eu queria avisar aqui, né, acho que a professora Gabriela já avisou no chat, mas quem for tendo pergunta, pode escrever no chat que a gente vai compilando e quando eles terminarem as apresentações, a gente vai fazendo as perguntas para eles conforme vão chegando. E outra coisa como chegou muita gente depois que a gente começou a apresentação, eu vou apresentar rapidinho de novo. A gente está com 4 convidados hoje. A Sheila Olala, ela já se apresentou, ela é presidente da ONG Mães Maria do Cárcere, também é coordenadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Está com o Carlos, que falou agora, ele é doutorando em administração na Fundação Getúlio Vargas e também é agente penitenciário lá no estado do Paraná. A gente tem o Leonardo Biagioni, defensor público, também coordenador do Núcleo Especializado em Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo. E o André Luzzi, também pesquisador do grupo DENSA, né, Democracia, Saúde e Ambiente, ele também é coordenador de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, podem fazer as perguntas e aí, quando eles terminarem as apresentações, a gente vai soltando. Leonardo, você quer falar um pouco para a gente? Bom, boa tarde a todas e todos. Queria primeiramente aqui agradecer o convite, Cláudio, que você me fez aqui para poder participar. Fico agradecido. Queria também cumprimentar os outros participantes, todo mundo está assistindo, principalmente aqueles aqui com quem eu estou dividindo essa fala, Sheila, o Carlos e o André. Bom, acho que inicialmente até para me apresentar, como o Cláudio disse, sou defensor público aqui no estado de São Paulo e atualmente na coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do estado de São Paulo. Bom, esse núcleo, ele tem por objetivo realizar ações coletivas, tutela coletiva dentro do sistema prisional, dentro do sistema carcerário. Entre elas, fiscalização em unidades prisionais, ou seja, inspeções em unidades prisionais aqui no estado de São Paulo, as quais nós realizamos aí todos os meses. Isso a partir de uma deliberação, de uma normativa interna que a Defensoria tem desde 2014 para a realização dessas visitas de uma forma periódica e sistemática. E diante disso, e até entrando aqui um pouquinho na fala da Sheila, a partir dessas visitas e ingressando no espaço do cárcere, é possível verificar série de violações que ali nós encontramos, né? Falar de cárcere hoje no sistema brasileiro, falar de prisões no sistema brasileiro é falar de um espaço de violações de direitos, um espaço deletério, onde nunca se foi garantido nenhum direito daqueles que estão previstos aí minimamente na Lei de Execução Penal, Constituição Federal e todos os outros ordenamentos jurídicos que existem hoje no Sistema Mundial de Proteção aos Direitos Humanos. Bom, quando a gente fala desse espaço e por que ele é tão violador de direitos, né, sem entrar muito numa situação sociológica desse espaço institucionalizado, essa instituição total que é o cárcere, de isolamento das pessoas com seus familiares, esse isolamento e distanciamento da sociedade e comunidade, é porque não é garantido minimamente aqueles direitos que deveriam ser garantidos às pessoas presas, uma vez que, quando lhes é tolhida a liberdade, esse é o único direito que, de fato, a pessoa não deveria mais ter. Mas não. Hoje, se fala de cárcere no espaço superlotado, a gente tem cerca de 200% de superlotação no estado brasileiro, o estado de São Paulo beira essa mesma porcentagem, há diversas unidades prisionais aqui no estado de São Paulo com 300% de superlotação. É muito comum realizar uma inspeção e verificar pessoas dormindo em banheiros, em espaços coletivos, dividindo colchões, 2 ou 3 pessoas dividindo os mesmos colchões, isso quando há colchão para essa pessoa, dividindo os espaços aéreos das celas, ou seja, montando redes com seus próprios itens ali, como lençóis, que as próprias famílias mandam. A Sheila disse uma situação que é muito importante, que é essa ausência de garantia de direitos que o Estado propaga, quem acaba arcando são os próprios familiares, que, enfim, no estado de São Paulo principalmente, percorrem aí distâncias muito longas desde a interiorização do cárcere, que começou aqui no estado de São Paulo no final do último século, ou seja, todas as prisões hoje, a maioria delas estão aí no oeste paulista, enquanto a maioria da população do estado vive na capital, região metropolitana, fazendo com que as famílias tenham que percorrer estradas
por mais de 500, 600, 700 quilômetros para poder visitar seus familiares, levando jumbos com peso altíssimo para que possam entregar para essas pessoas, correndo o risco, inclusive, de chegarem lá e serem barradas nessas visitas e terem que voltar sem ver seus familiares. Isso porque o Estado, infelizmente, não arca aí com os kits de higiene. Aqui no estado de São Paulo, 70% das pessoas presas que foram entrevistadas durante as inspeções realizadas pelo NESC, Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria, relataram não receber minimamente um sabonete na periodicidade, na regularidade que as normativas prevêem. 71% das unidades prisionais de São Paulo registram racionamento de água, ou seja, sequer água há para essa população. Só um dado interessante, na verdade triste, de uma inspeção que a gente fez no final do ano passado em penitenciária de Cerqueira César, disponibilização de 3 horas e meia de água durante o dia. Há celas com 26 pessoas nessa unidade prisional. Calcula-se uma média de 8 minutos diário de água para cada pessoa naquela cela. Isso para banho, descarga, realizar as tarefas diárias, como escovar o dente, lavar as roupas, enfim. Precariedade da alimentação, a Sheila trouxe, cada vez mais tem se verificado não só a precariedade, mas a diminuição no número de alimentos nas unidades prisionais, algo que o Ministério Público, a gente inclusive instalou aqui o Ministério Público para a instalação de inquérito civil, e também no NESC a gente tem um procedimento aberto para verificar essa situação da alimentação nas unidades prisionais, ausência de alimentação nos trânsitos judiciais, então, ou seja, quando a pessoa vai para uma audiência judicial, sai do cárcere, muitas vezes sai sem receber a primeira alimentação do dia, vai para uma audiência judicial, não recebe alimentação, volta para a unidade prisional, não recebe alimentação. Passa mais de 24 horas sem alimentação, também já existe uma ação civil pública que está conclusa para a sentença que o NESC ingressou em relação a isso. Ausência de ventilação e iluminação nas celas, notória, além da superlotação, o espaço abafado que existe ali, ausência de ventilação cruzada nesses espaços, a diminuição no banho de sol. E aí até queria entrar numa situação que a Sheila trouxe, que acho que é bem importante a gente dizer, que esse cenário de violação de direitos que é o cárcere, sempre foi, é assim, ele se potencializa quando há, por exemplo, essa situação de pandemia. Veja-se que em uma unidade prisional, ao se verificar a suspeita de se ter um caso de Covid, coronavírus, ali, de uma pessoa infectada com o vírus, se suspendeu o banho de sol. E se suspenderam as visitas, e se suspendeu a saída temporária, e se suspenderam os trabalhos externos, ou seja, essa situação que já era absolutamente violadora de direitos, naquilo que minimamente garantia-se um direito, ainda que não na sua completude, ainda se diminui. Hoje, o semiaberto em São Paulo funciona como regime fechado, o que diferencia o regime fechado de semiaberto. Minimamente seriam saídas temporárias e o trabalho externo um pouco mais amplo, o que não há hoje. A Sheila trouxe essa situação de incomunicabilidade, que é isso que os presos estão, incomunicáveis. O Carlos trouxe uma demora no ingresso das cartas, que é o único meio de comunicação, ou seja, não está havendo essa comunicação, não existe esse contato entre ambas as partes, entre o mundo extramuros e o mundo intramuros do cárcere. Infelizmente, com a ausência de visitas, impede-se a notícia de denúncias, que é o que inclusive deveria mover no Estado Democrático de Direito, que as entidades fiscalizadoras do cárcere ingressem e verifiquem o que está ali ocorrendo, e isso, infelizmente, é impedido no dia de hoje. E o Estado, que deveria garantir direitos, porque a gente tem que sempre lembrar, as pessoas estão custodiadas em unidades prisionais, elas são presos do Estado brasileiro. Então, se o Estado resolveu que essa era uma forma de cumprimento de pena, tem que cumprir essa pena de uma forma adequada. Hoje, de outro modo, essa pessoa está cumprindo uma pena, obviamente, inadequada, e ali não é o espaço para que ela fique. No entanto, nós vemos ações do governo federal dizendo que para se prevenir a pandemia nesse espaço de hoje, o que deveria haver um distanciamento entre presos com suspeitas, colocação em containers. Parece, se não irônico, é um desconhecimento muito grande da realidade. Quando você fala de distanciamento de 2 metros entre pessoas em celas que dividem em um espaço de menos de 6 metros, 20 e poucas pessoas, como vai ter 2 metros de distanciamento? Não existe cortinas para isolar pessoas umas das outras. Isso é um desconhecimento notório da realidade. Containers,
já foi absolutamente aí repudiado por todas as instituições, entidades de direitos humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a própria ONU, o Núcleo Especializado de Saúde Carcerária, Situação Carcerária, bem como outras 30 entidades, entre defensorias públicas de todo o país. Nós redigimos um ofício, enviamos ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, como soubemos dessa intenção do Ministério da Justiça. Está lá essa situação para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que no passado já também confirmou a impossibilidade de manutenção de pessoas em containers para verificar essa sugestão dada pelo Ministério da Justiça. Bom, então, o que nesse contexto deveria ser feito? O que há muito se pede para ser realizado? Todas aquelas instituições, entidades sérias ligadas ao cárcere já pedem há muito tempo o desencarceramento. Né? Não há como sobreviver no espaço desse país mais. Nós chegamos a 750 mil pessoas presas, com 300 e poucas mil vagas, uma exportação de 200%, pessoas negras, corpos negros amontoados em celas sem a adequação dos direitos ali necessários à própria sobrevivência dessas pessoas. Então, o que deveria haver é o desencarceramento. O Conselho Nacional de Justiça expediu uma resolução, resolução 62 de 2020, que prevê diversas medidas a serem adotadas para o desencarceramento dessas pessoas. Infelizmente, não vem sendo cumprido pelo Judiciário brasileiro, que também entra, então, nessa frente, infelizmente, de violações. O encarceramento é em massa, o desencarceramento teria que ser em massa. Todos os habeas corpus coletivos impetrados pelas defensorias públicas no Brasil afora foram indeferidos pelos tribunais, exceto o habeas corpus que tratava em relação à fiança, a libertação, então, das pessoas que estão presas pelo não pagamento de uma dívida, né, que seria a fiança em relação a esse Estado. E por que é necessária essa medida de encarceramento? Um fato único já comprova isso. O primeiro preso, morto, no estado de Rio de Janeiro, foi negado a ele pedido de liberdade feito pouco tempo antes. Então, ou nós vamos desencarcerar, ou nós vamos ver essas mortes. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, do que tem acontecido no mundo, mas é importante dizer que falta equipe de saúde nas unidades prisionais. Das 146 unidades prisionais que o NESC fez um levantamento de dados das inspeções entre 2014 e 2019, apenas uma tem equipe mínima de saúde, ou seja, número mínimo de profissionais, de acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. Então, falta médicos, falta enfermeiros, falta toda a equipe de saúde para prover o mínimo para essas pessoas. E se nós continuarmos assim, agindo, se já não era possível garantir minimamente uma saúde adequada a essas pessoas, a Sheila trouxe em relação à tuberculose, a incidência de tuberculose dentro das unidades prisionais é 4.500 vezes maior, 4.500% maior do que fora do cárcere. 24 mil pessoas tinham doenças diagnosticadas ali como doenças transmitidas ou agravadas por estarem ali confinadas em celas. Então, se nós continuarmos nesse caminho, como a gente sempre fez, que é do encarceramento e da diminuição de direitos quando surge um novo fato, nós vamos ver ali, sem dúvida, um genocídio sem precedentes. Obrigado, Leonardo. Não sei se o André está por aí. Acho que ele está sem câmera. Acho que está por aí, né? Bem? Oi, tudo bem, André? Maravilha. Estou fazendo aqui um stick puxa para a câmera e o som funcionarem bem. Beleza. Se quiser contar um pouquinho como é que está sendo. Não, tranquilo. Só para dar uma atualizada, eu sou André Luzes, sou do DENSA, que é o grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, Democracia, Saúde e Ambiente. Sou também pesquisador do LabGPEN, que é um laboratório de estudos sobre gestão penal vinculado à UNB, e sou funcionário público na Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da SAP. Não sou coordenador, sou um funcionário da equipe técnica. Nesse momento, agradecer o convite, né, do Núcleo de Estudos e todos vocês que nos acompanham de forma online. É bem interessante a gente pensar, né, como foi colocado até agora, algumas dimensões.
como dizem os movimentos sociais em nível transnacional, eles comentam que não é possível voltar à normalidade, uma vez que era o problema, né? A gente não quer voltar ao que foi antes da crise sanitária, antes da pandemia. Nós temos que pensar o que a gente coloca no lugar enquanto a gente vai fazendo esse atendimento emergencial, esse atendimento de urgência. E aí vale muito a pena lembrar um texto do Camus, do Albert Camus, que é o Estado de Sítio. E quando toda a burocracia estava comendo, né, no período da peste, foram tirar a casa de uma mãe e ela disse: olha, se negam o pão ao meu filho, não serão belas palavras que farão lhes perdoar. E eu acho que é bem esse o momento. Nós já entendemos que, enquanto produção civilizatória, não faz mais nenhum sentido termos a prisão, não faz mais nenhum sentido aceitarmos o encarceramento em massa como essa política genocida, perversa. Então, nós temos que nos afirmar nesse período, não apenas por achar soluções odiernas, mas o que a gente coloca no lugar nessa produção, porque todos têm alertado, né, assim, o que pode vir pós-pandemia. Então, nós temos que aproveitar esse período do agir para construir de uma forma estruturada uma outra coisa. E aí, nesse sentido, vale muito a pena lembrar também o que Hobsbawm trazia no livro Mundos do Trabalho, a noção dos direitos humanos também como uma conquista da classe operária. A gente denuncia muito como que foram forjados e construídos os direitos humanos numa perspectiva burguesa, mas também todas as movimentações dos grupos de trabalhadores, sindicatos e uma perspectiva socialista para incidir na construção desses direitos humanos. E depois, com a Convenção de Viena, a gente entender que eles não estão separados, eles são conexos, eles estão interligados. E isso é fundamental para a gente conseguir mostrar as violências sistemáticas que acontecem no sistema prisional. Ao mesmo tempo, é de um traço civilizatório nosso ver as respostas que os governos estão dando de uma forma tão cínica, tão perversa, né? Então, vamos supor, hoje mesmo está em votação no Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal a proposta dos containers. Mas não há um debate sério sobre a liberação, sobre a prisão domiciliar, como foi colocada, e nós temos que fazer ainda muito barulho sobre isso. É inaceitável uma proposta como essa de containers. Mas também o Paulo Arantes, ele trata no livro Novos Tempos do Mundo, é muito interessante a gente resgatar essa produção dele, fazendo uma análise do texto do Vacan, que ele trata, né, sobre o punir os pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. E o título aqui no Brasil, do artigo do Paulo Arantes, chama Zonas de Esperas. Então, eles vão contando como que vai se construindo uma microfísica da espera, que ela é uma forma de tortura, ela é uma forma de punição. As famílias ficam sem comunicação. É impossível uma família querer ter acessos pela lei de acesso à informação atualmente. O plantão da Defensoria Pública é um estorvo. As pessoas não conseguem acessar os defensores, porque não tem atendimento público pessoal. O Ministério Público não tem atendimento público pessoal, você não consegue protocolar. Então, nós estamos num estado de quase surrealismo em que as pessoas não conseguem participar dos processos. Os plantões são a demanda enorme que a população apresenta, os defensores, promotores acabam tendo que acompanhar alguns casos que lhe chamam mais a atenção, ou que são os mais urgentes. Então, nós estamos sem a possibilidade da população participar efetivamente dessa dinâmica da produção da política. E isso é o que, no campo aí das burocracias que a gente vem estudando, é o que mais fere a possibilidade de construirmos cidadania, de construirmos esse outro novo. E um dos exemplos é a proibição do trabalho e da educação, das atividades culturais nas unidades prisionais. Vejam o nível da perversidade. As pessoas não podem ir à escola, não podem ir à oficina de trabalho, mas elas ficam amontoadas, 26 pessoas num cubículo, numa pequena cela, esperando esse tempo da agonia, esse tempo
que a gente falava aí da microfísica da espera. E aí tem ainda o pior, né? As pessoas vão produzir máscaras por uma política de parcerias e de propaganda do Estado para a distribuição para o conjunto da sociedade, para os hospitais, mas não para quem está na unidade prisional. Ou seja, para os interesses do Estado, da administração, eles podem fazer máscara. Estudar, fazer a leitura para fins de remissão de pena, não pode. Aliás, hoje é o Dia Mundial do Livro e nós temos que denunciar que as pessoas estão inviabilizadas, impossibilitadas de fazer leitura, de pegar um livro na biblioteca da unidade prisional, fazer a leitura na sua cela ou na escola, com a adequada distribuição das pessoas no ambiente, para as questões sanitárias, e com isso poder remir pena. Então a gente vai vendo como essas violações elas transbordam, né, o espaço da pandemia. E temos um elemento que é fundamental a gente discutir, porque tem passado bastante desapercebido, que é a atenção à população egressa do sistema prisional e dos familiares. Além da questão do sistema prisional, como a gente já discutiu, foi apresentado bastante pelos outros participantes, os serviços voltados aos egressos também foram suspensos, o atendimento público. São atendidos alguns casos considerados mais emergenciais, por via telefônica e depois presencialmente. Mas os servidores, no primeiro momento, não tinham os EPIs necessários, a população assistida também não tinha os equipamentos de proteção, nem álcool em gel, máscara. Agora, no dia de hoje, saiu no Diário Oficial a Coordenadoria de Reintegração Social comprando R$16 mil em máscaras da FUNAP, a fundação vinculada à Secretaria, sendo que nós temos um orçamento da Secretaria da Administração Penitenciária de 4 bilhões e 500 milhões de reais. É um orçamento muito grande. Fora o Fundo Penitenciário do Estado, que a gente tem discutido muito pouco de como utilizar o fundo penitenciário para garantir atendimento adequado em saúde, para fazer as ações de assistência à educação, como foi informado e a gente sabe da necessidade disso. Então, a sociedade civil precisa também fazer uma plataforma, fazer um monitoramento e cobrar do Estado, como o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União já alertaram, de ter espaços para a transparência dos gastos públicos com o enfrentamento da Covid-19. Nós precisamos exigir que o Estado coloque no site da transparência quanto está sendo gasto para o sistema penitenciário, para o sistema prisional, adequar o atendimento e garantir a saúde da população assistida, dos servidores. E aí os casos são complexos, né? Como migrantes que recebem o alvará de soltura e precisam voltar para o seu país, não têm o acolhimento, não têm como conviver com os seus familiares, não têm documentação. E aí nós percebemos nesses últimos 40, 50 dias como a rede socioassistencial ela se agrava e das respostas que são dadas, elas são de um nível ou de amadorismo, ou de voluntarismo, ou de intuição, que não consegue articular com os protocolos do SUS, do Sistema Único de Assistência Social, e que não faz a interface com o sistema penitenciário, como previsto na LEP, no campo das assistências. Então, é urgente, né, a gente até fazer uma travessia de não olhar apenas para a LEP, para o campo das assistências, mas também trazer o olhar da garantia dos direitos sociais, o artigo 6º, para as pessoas que estão privadas de liberdade, para os familiares e para egressos do sistema prisional. Por exemplo, também é um grande desafio, as pessoas nos procuram, as pessoas querem ter informações, né, por várias mensagens eletrônicas, ligando, por exemplo, para referente à suspensão dos prazos, registros nas carteiras, quando é o regime aberto, liberdade condicional. As pessoas não sabem, a falta de informação é de um nível que as pessoas não conseguem manejar a sua vida, elas não conseguem construir projetos de vida e de uma forma emancipada para poder
ter essa cobertura de cidadania. Veja, a gente não conseguiu garantir para o conjunto da população o auxílio emergencial. Imagina o quanto tem sido difícil para familiares de pessoas presas e egressos poderem acessar essa renda básica de cidadania que foi conquistada por várias articulações em nível legislativo e da sociedade civil. E para ir finalizando, então, falar de duas coisas que são fundamentais a gente poder aproveitar essa ocasião para mudar a lógica das coisas. Primeiro, é importantíssimo o governo do Estado, a Secretaria da Administração Penitenciária se abrirem para a participação social. Não estou falando só do conselhos da comunidade, que ficam ainda um tanto no nível do judiciário, mas é fundamental reanalisar, reconstruir o Conselho de Política Penitenciária do Estado de São Paulo, que é vinculado ao gabinete do secretário. A sociedade civil precisa, as famílias, as entidades religiosas, os grupos organizados precisam participar dessas instâncias para formular as políticas. E precisa ter, nesse momento, um comitê de emergência para a gente poder ter as respostas adequadas, não de interesse do governo do Estado, que faz a sua lógica também política, eleitoral, mas de interesse da sociedade, como a gente viu na questão do acesso à informação, uma vez que a lei não está funcionando adequadamente, sobre os usos do recurso público e da transparência dos gastos públicos, e também sobre a questão da alimentação, uma vez que outros ambientes, como o mecanismo de combate à tortura, os conselhos de segurança alimentar e nutricional e o próprio CNPCP, já tinham definido diretrizes para a atenção alimentar para as pessoas privadas de liberdade. E, por fim, mostrar também que a gente precisa dessa articulação em nível internacional, acionando outros ambientes sobre essas violações sistemáticas, ainda mais nesse período de pandemia, onde a possibilidade das pessoas atuarem está um pouco mais limitada com base no isolamento social. Aí falo do Tribunal Penal Internacional, do ONU, a Comissão de Direitos Humanos e também na OEA. Precisamos levar essas informações enquanto não tiver um diálogo profundo do Estado com a sociedade civil. Obrigado, passo a palavra. Obrigado, André. Acho que, Gabi, você quer falar sobre a survey? Pode ser. Eu queria, só para trazer alguns dados aqui para o nosso debate, a gente, alguns dias atrás, soltou uma survey para olhar os impactos da Covid em diferentes serviços, né? E a gente está rodando com profissionais da saúde, da assistência, da segurança e também com policiais penais. A ideia é um pouco ver como é que os profissionais estão vendo e estão sendo preparados ou não. E eu acho que queria só trazer alguns dados para jogar para vocês um pouco, analisar isso também. A gente não tem representatividade estatística disso, mas é importante, mesmo assim, são 250 agentes penitenciários que responderam até agora, a survey ainda está rodando. E só para vocês terem ideia, uma primeira pergunta que a gente fazia era o quantos profissionais se sentem com medo nesse momento. E 90% deles, dos 220, 90% responderam que estão com medo nesse momento. A gente perguntou também quantos deles receberam equipamentos de proteção individual, como máscara, luvas e outros equipamentos para trabalhar, que foi inclusive uma pergunta que alguém fez aqui no chat. E dos nossos respondentes, 67% não recebeu nenhum equipamento. Essa semana também a gente fez uma conversa com o Sindicato dos Profissionais no Paraná. Conversamos ontem também com uma representante aqui de São Paulo, e a falta de equipamentos ou a decisão local de compra de equipamentos parece ser uma realidade em vários estados, né? Então, os diretores das penitenciárias decidem se compram ou não vira uma política de Estado, um pouco reforçando o que o André falou. E uma última pergunta que a gente fez, quer dizer, a gente fez várias outras, mas uma última que eu queria trazer aqui, é se os profissionais receberam algum tipo de treinamento ou informações oficiais sobre como lidar com a crise e o que fazer em termos de alteração dos seus procedimentos de trabalho. E 91% respondeu que não. Na verdade, só 19% disseram que sim, receberam algum tipo de treinamento e informação oficial sobre mudança de processo de trabalho. Então, tudo isso só reforça um pouco, acho que os argumentos que vocês já estão dizendo, de como nós estamos lidando com
um amadorismo total em termos de política de Estado sobre o que fazer perante a crise, tanto no sistema penitenciário, tanto para os profissionais como para os encarcerados, né? Acho que isso só reforça como estamos todos em risco, estão todos em risco nesse momento, né? Acho que era só isso que eu queria trazer um pouco de dados aqui para ajudar a nossa discussão. Quer falar, Carlos? Tá no mudo. Está no mudo, acho. Isso. Agora? Agora foi. Então, só para compreender a dinâmica, tem algumas perguntas ali que eu posso colaborar. A gente deixa para o final, eu já posso ir tocando. Eu acho que pode ir tocando, e aí conforme for, e eu vou tentando compilar, né, as perguntas. Então pode ir tocando as que você já leu, se quiser ir lendo também o que você tá respondendo, e aí eu vou incluindo outras. Entendi. A questão do alimento, né, e dessa emergência dos DECs e das visitas, ela é muito interessante. E só para vocês entenderem, o Estado fornece 3 refeições, né, o café, o almoço e o jantar. Então, essa emergência desses SEDECs, dessas sacolas que a gente chama de jumbada, é com relação aos intervalos dessas refeições, né? Então, em algumas unidades o jantar chega a 4h30, 5 horas, e se o professor dormir 11 horas, são 6 horas sem nenhuma refeição. Principalmente com esse corte dos recebimentos de sacolas. A Tainá perguntou alguma coisa com relação aos centros de saúde, como que é o atendimento da saúde nos presídios. Geralmente os presídios contam com pequenas enfermarias. Alguns quadros, por exemplo, os médicos especialistas, eles não existem. O que tem às vezes são quadros defasados de profissionais. Por exemplo, médico na minha unidade não tem médico do Estado, é um médico pago pelo Conselho da Comunidade que faz o atendimento 2, 3 vezes por semana, num horário restrito também. Outro ponto também com relação aos containers, ainda que haja todo esse movimento contra os containers para serem feito isolamento dos presos com Covid, aqui no meu estado existem presos cumprindo a sua pena em containers. Deu um nome bonito, né, de célula modular, mas são containers que foram instalados para aumentar o número de vagas oferecidas pelo sistema. Acho que a Gabi já falou da questão da Mariana, né? Lembrando que aí, né, Gabi, o questionário que está rodando é só com o ponto de vista dos funcionários do sistema penal. Ele não compreende as outras esferas. Acho que também surge essa demanda, né, a partir da nossa conversa. E também reforço, né, esse chamado que o André faz com relação a olhar mais para esse sistema, né, o sistema penal. Afinal de contas, a gente já está com a terceira maior população penal no mundo. Ela está beirando 750, aliás, quase 800 mil pessoas privadas de liberdade sob essas condições de invisibilidade mesmo. E essa invisibilidade, ela perpassa nós, os funcionários, os presos, os seus familiares e todas as demandas envolvidas no sistema. Para a questão do kit de higiene que é fornecido pelo Estado, tem vou falar como funciona na minha unidade, ele é bem limitado também. Ele é absorvido por sabonete, sabão, creme dental, uma escova dental e um barbeador. Aí, né, nesse período de pandemia, produtos de limpeza mesmo, como detergente, desinfetante, sabão em pó, água sanitária, eles eram supridos por essas sacolas que os familiares levavam, né? Não tem esse fornecimento contínuo para os apenados. Acho que é isso, pessoal.
André, eu vi que você está com a mão levantada, não sei se você está com a mão levantada aqui do Zoom. Sim, sim. Ah, É tá. só para Pode falar. complementar uma ideia que a Gabriela colocou sobre a pesquisa. Então, não precisa também ir muito longe, vale a pena, para complementar esses dados, olhar no diário oficial do município, do estado, as atividades que a Escola da Administração Penitenciária, a EAP, desenvolveu nesse período sobre a Covid-19, ou o Núcleo de Saúde do Servidor da SAP. As informações quase sempre são cartazes, nada novo com relação ao que já tem sido emitido pelo Comitê de Contingenciamento da Covid-19. Então, não existe um espaço de produção de um conhecimento, de uma escutativa dos servidores, de uma lógica de articulação entre o serviço, que a gente chama de, no campo da saúde, né, porque eu fiz o doutorado na Faculdade de Saúde Pública em práticas de serviço, que é a organização do processo de trabalho. Quem está na linha de frente consegue entender as dinâmicas do processo de trabalho e consegue criar fluxos, criar rotinas, procedimentos, e a gente fala com os dirigentes, estão todos muito atarefados, mas não conseguem ouvir a voz dos servidores e construir com os servidores. E mais gravemente agora, apesar do serviço da SAP ser considerado essencial, no último decreto sobre cortes dos gastos públicos, os servidores da SAP ficaram fora dos serviços essenciais. E nós teremos cortes, ou suspensão, melhor dizendo, durante o período de calamidade do 13º, das férias e da licença-prêmio pecuniária, que é possível vender. Então, você imagina, os servidores já não têm EPI, já não têm a assistência, o diálogo com os dirigentes, estão bloqueados esses espaços de construção participativa das políticas, é um compasso de espera enorme, porque ninguém sabe, nem tem diálogo com a universidade, com pesquisadores acadêmicos para instruir os seus processos com base em evidências e ciência. E agora ainda o desânimo dos servidores com relação a essas decisões, com relação à suspensão dos seus direitos de remuneração. Bom, e para finalizar essa outra intervenção, dizer que também em nível federal não é diferente. Aqui tem uma portaria de hoje do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, e que, imagina, né, quase 60 dias da situação da crise sanitária, eles vão emitir uma portaria que suspende nas penitenciárias federais as visitas, os atendimentos de advogados, atividades educacionais de trabalho, assistências religiosas e as escoltas. Ou seja, eles ainda produzem anticivilização e ainda isso vai ser, se aconteceu para as penitenciárias federais, o sinalizador para os estados. Agora, vamos ver também como que o negócio fica, uma vez que o Moro já também falou que está saindo do barquinho. A gente vai ter, talvez, novidades aí nos próximos dias, a gente precisa estar bem atentos. Eu vou tentar aqui fazer juntar as perguntas que a gente está vendo no chat, né? E aí a gente vai complementando também. Vou passar para a Sheila, depois para o Leonardo. Então, o Carlos já falou um pouco sobre a chegada de equipamentos para os profissionais da saúde, né? Que foi uma coisa que perguntaram. E também a articulação com os centros de saúde. Eu incluiria nessa pergunta a articulação com o SUS, né? E se vocês também, a Sheila e o Leonardo, quiserem falar sobre isso, é interessante. Uma coisa que foi perguntada aqui também, que o André acabou falando agora um pouco, é sobre a participação, né? Então, a escuta tanto das famílias quanto dos funcionários. Eu acho que a Mari citou aqui na pergunta uma iniciativa da Pastoral Carcerária, e a pergunta é se essa é uma iniciativa isolada ou se essa participação está acontecendo de outras formas, né? Outras coisas que vieram nas perguntas aqui é a violação dos direitos, né? Então, se os juízes têm o direito de, por exemplo, impedir o desencarceramento, que foi uma coisa citada pelo Leonardo. E eu incluiria nessa pergunta também o acesso à justiça, né? Como essa fase, esse período que a gente está passando de pandemia, como que o acesso à justiça tem sido, que já é extremamente limitado,
como tem sido nessa fase, né? Então, a gente está vendo aqui nas falas de vocês que está muito explícito o quanto está escancarando vários problemas do sistema penitenciário. E acho que esse poderia ser um deles que vocês poderiam comentar. Então, a atuação da Defensoria, como é que a Defensoria tem sido acessada nesse período? E aí a Sheila pode dar a visão também das famílias, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Então, se quiser falar, Sheila. Ok. Então, eu visitei várias unidades prisionais, né? E uma das questões, inclusive, foi tema de uma audiência pública, ou de 2 audiências públicas que o Conselho Estadual realizou, foi justamente essa questão na área da saúde. Como o Carlos falou, as unidades têm uma enfermaria, né? As mães, inclusive, vêm dizendo, olha, as enfermarias estão funcionando, mas funcionando como sempre funcionou, né? O preso está doente, é dipirona, né? E Nevalgina, né? E aí, eu não sei se todos sabem, os presos, eles também dependem do SUS, né? E se o SUS está, né, o que a gente tem visto hoje nessa calamidade, imagina para quem depende, que está dentro do cárcere, e não só depende do SUS, como também depende de escolta, né? E a gente sabe a dificuldade que é para se agendar uma escolta, para levar esses presos. Então, eu fico imaginando isso aqui, né? O desespero, até porque a gente sabe que a boa parte dos presos são idosos, né? Tem muitos com doenças crônicas seríssimas, diálise, né? Renais, sei lá, uma série de coisas que dependem de agendamento, e às vezes se faz agendamento não tem escolta, aí remarca, né, doutor Leonardo? É uma complicação muito grande. Então, eu vejo que a minha preocupação hoje em relação a essa questão da falta de comunicação é também em relação aonde que essas mães vão procurar nesse momento, né? Claro que a gente sabe que a deficiência da Defensoria Pública é uma realidade, né? Até por conta da violação que existe dentro do cárcere, né? Da quantidade e número de denúncias que chegam, é uma realidade, e as famílias dependem da Defensoria Pública, né? Então, não tem sido fácil para essas famílias hoje buscar aonde vai. É claro que a gente vai sempre encaminhar para o núcleo carcerário, né? Não tem jeito. Eu acho que é a Defensoria que vai poder dar respaldo para essas famílias. Então, hoje, por exemplo, tem muitas mães perguntando, e aí, quando é que vai acabar essa quarentena? Quando é que a gente vai retomar, vai normalizar as visitas? A gente sabe que são respostas que também nós não temos, né? Porque a gente sabe que isso depende de uma logística muito maior do que de uma luta, né? Da pastoral carcerária ou da gente, das mães, das organizações das mães, né? Uma questão muito, muito maior. Mas eu me preocupo muito, né? Eu acho que eu acompanhei, por exemplo, não sei se alguém de vocês, talvez o doutor Leonardo lembre, o CDP do Independência, por exemplo, que era a questão de rede de esgoto, a questão de água, a questão de alimentação, vários presos com furúnculo por conta de uma comida que entregava um frango cru para os presos comer. Depois a gente foi ver que esses furúnculos era também por conta disso, né? Então, fico imaginando como é que está sendo essas unidades, que já foi alvo de grandes denúncias, não se fez nada para mudar, a gente sabe que elas continuam do mesmo jeito. Como é que vai ser de agora para frente, né? E aí, eu vi que alguém perguntou em relação aí ao que se poderia, nesse momento, resolver. A gente vê as mães perguntando, olha, poderia estabelecer o telefone, para os presos conversar com suas famílias através do telefone, não sei, poderia ser uma saída. A própria agilidade das cartas, né, a comunicação, ela tem que ser estabelecida com urgência, não dá para essa morosidade, né, Carlos? Eu acho que existe uma questão da falta de funcionários, mas é um problema que tem que ser resolvido. Eu acredito que essa questão da pandemia não vai se resolver de uma hora para outra, né? Então nós precisamos com urgência estabelecer essa comunicação com as famílias. É preciso ter esse olhar. Eu acho que a SAP, junto com o próprio, sei lá, Ministério Público, né? Eu acho que por aí afora a gente de dar essa resposta para essas famílias, né? Eu acho que as mães, elas tentam de tudo quanto é forma
sanar a situação, né? Elas não ficam paradas, não, elas vão atrás. Só que a gente está vendo que é uma realidade nova para todos nós, né? A questão da pandemia, ela pegou todos nós, a sociedade civil aí, e, é claro, estão com medo, é por aí afora. Os agentes penitenciários, a gente tem contato com o sindicato dos agentes penitenciários, eles mesmos falam que é defasado o número de funcionários para atender essa quantidade de presos no cárcere hoje é impressionante, né? Então tem que ser feito muitas intervenções dentro da SAP, e eu penso que um momento agora, né? Alguém disse aí, né? Eu acho que se a gente não conseguir, né? Já estão tentando ver com prisão domiciliar para esses casos crônicos. Não sei, doutor Leonardo, como que está isso, né? A gente manda procurar a Defensoria Pública, né? Como é que está isso? A gente sabe que não é fácil, né? Além de ter uma outra agravante maior, que é o preconceito da sociedade. A gente não só tem essa questão da nossa realidade, mas é o preconceito da sociedade em si que vai levantar a escuta, mas está botando preso na rua, esses bandidos, né? Então, é muito sério, né? Eu acho que nós precisamos tratar com muita seriedade essa temática, sabe? É um pouco isso, a minha contribuição. Eu vou passar para o Leonardo. Eu queria incluir, assim, incrementar um pouco aquela pergunta que eu tinha feito antes sobre o acesso à justiça. Como é que vocês têm atuado, por exemplo, frente a uma recusa ao desencarceramento, que na minha visão, de acordo com a sua fala, era a prioridade, né, da Defensoria Pública, seria essa a melhor saída. Diante do cenário de não desencarceramento, como vocês têm atuado, né? Quais outras alternativas vocês têm pensado para essas questões que estão sendo colocadas? Então, a questão dos direitos humanos confrontada com a segurança física, a questão das visitas, do jumbo. Como é que vocês têm atuado com relação a isso, né? Bom, ótimo, Cláudio. Só voltando à questão de saúde, que eu acho que tem várias perguntinhas aqui, a Gabriela trouxe também um linkzinho aí. Acho que o Jordano trouxe, falando aqui até da resolução do CNJ, que autoriza o sepultamento sem prévia lavratura do registro civil de óbito. Acho que está falando, inclusive, da portaria conjunta número 1 da Corregedoria Nacional de Justiça e Ministério da Saúde. Bom, se for usado, depois pode corrigir, Jordano, se não for isso. Mas é uma preocupação gigantesca, né? Porque a pessoa ela vai acabar sendo sepultada, a gente não vai saber nem o motivo desse óbito, né? No entanto, a gente não precisa nem ir longe. Ainda que não houvesse essa portaria, veja se conforme o site do DEPEN, atualizado de agora, foram feitos 651 testes somente em todas as unidades prisionais do país, ou seja, menos de 0,1% das pessoas presas foram testadas, um número absolutamente baixo. Então, nós não teríamos condições de saber o número de pessoas aí que, de fato, estão infectadas dentro do sistema prisional. E, apesar disso, no mínimo 96 pessoas já confirmadas, apesar desse número muito baixo de testes, 3 óbitos, 2 aqui no estado de São Paulo, 130 suspeitas. Isso tudo apesar da ausência aí de uma equipe mínima de saúde, né? E nesse correlato, aí, nessa questão desse link com o SUS, quando eu até disse em relação ao PNASP, né? Ele é uma portaria conjunta entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, que prevê e estabelece que deveria ter equipes mínimas de saúde dentro das próprias unidades prisionais, para que não necessitasse de um acesso externo ao SUS, né? Para que as próprias pessoas pudessem ser ali curadas e principalmente tratadas e prevenidas de doenças que do externo ao cárcere, nesse espaço externo ao cárcere, não tem tanta ocorrência, né? Como a gente falou aqui em relação à tuberculose, o número imensamente maior ali no espaço carcerário. E até porque, e a Sheila trouxe muito bem, nesse trânsito externo, a Sheila até trouxe em relação à ausência de escolta, necessidade de se remarcar diversas vezes, mas eu dou um passo antes. Como é que você vai fazer a triagem de uma pessoa presa para saber se ela precisa de um atendimento? Começa aí. Nós não tem esse distanciamento, um número muito baixo de agentes penitenciários comparado com o número de pessoas que estão presas, né?
Então, o próprio agente penitenciário ali acaba, e hoje, com esse automatismo que existe aqui no estado de São Paulo, havendo um distanciamento, muitas vezes, em relação à pessoa presa, a pessoa presa não consegue, muitas vezes, esse contato, inclusive pelo número baixo de pessoas trabalhando ali no espaço do convívio carcerário, principalmente nos plantões noturnos, onde ficam ali 6 agentes penitenciários, muitas vezes, uma população de 2.000 pessoas. Então, e também não seria o próprio agente penitenciário, né, que não tem a formação para isso. Claro, ele poderia fazer esse atendimento da pessoa presa para verificar o que ele quer, mas não conseguiria fazer o atendimento em relação à saúde. Ele necessitaria passar ali para um atendimento mínimo dentro do cárcere que não há. Então, até para se levar externamente, faltam-se profissionais dentro do sistema penitenciário. Em relação a essa ausência de números, de dados, de testes a serem feitos aqui, quero citar aqui o caso de Ohio, né? Ohio é um estado norte-americano, salvo engano, a 7ª população dos Estados Unidos. E quando começou-se a testar e testou-se a população de uma unidade prisional, 73% daquela unidade prisional foi ali atestada como positivo para o coronavírus. Nesse estado de Ohio, 20% da população que foi ali diagnosticada como tendo aí coronavírus está dentro do espaço prisional. Nova York, também epicentro dessa pandemia, nós vemos que 7 vezes mais números dentro das unidades prisionais que fora, né? 14,5 em cada 1.000 pessoas presas em Nova York estão aí diagnosticadas com coronavírus. Isso nos preocupa muito, porque se nesses locais onde tem realizado testes, tem verificado esses números, porque aqui no Brasil é diferente. Alguém trouxe em relação às inspeções, eu já quero mostrar também como que se trouxe aqui em relação aos juízes, o papel do Poder Judiciário. Bom, todas as vezes que nós realizamos inspeções, depois da inspeção é feito um relatório do que foi verificado naquela inspeção, principalmente as violações de direitos que foram identificadas, e são feitos pedidos judiciais, pedidos para os corregedores de presídios, né, os juízes corregedores de presídios, nos departamentos estaduais de execução criminal aqui no estado de São Paulo, que são 10. Infelizmente, a negativa é praticamente de 100% em todos os pedidos que são feitos, né? A gente está coletando dados para realizar, a gente inclusive realizaria provavelmente em junho a primeira audiência pública em relação às inspeções feitas pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Estamos levantando dados, fazendo relatórios para soltar esses números do que é verificado, quais são as normativas que envolvem a garantia de direitos das populações aprisionadas, as violações que são verificadas, os pedidos que são feitos a partir dessas violações e quais são as respostas judiciais, né? Por exemplo, em relação ao racionamento de água, nós nunca tivemos uma resposta favorável do Poder Judiciário, em que pese verificado, e muitas vezes até dito pelo próprio diretor da unidade prisional, muitas vezes está estampado nas unidades prisionais o racionamento de água em cartazes, e ainda assim há, infelizmente, essa conivência do Poder Judiciário, que, tal qual como nesse assunto de violação de direitos coletivos no espaço carcerário, acaba ocorrendo, infelizmente, nos pedidos de soltura que têm sido realizados. A Defensoria tem realizado milhares de pedidos nesses últimos tempos, baseados individuais, baseados na recomendação, na resolução 62 do CNJ. E, infelizmente, ainda não, obviamente, não houve um compilado, espero que a administração da Defensoria possa compilar esses dados e os resultados. O número é gigante de indeferimentos. O Tribunal de Justiça disse que havia foram deferidos 2.000 pedidos. A Secretaria da Administração Penitenciária já informou que são 25.000 pessoas, no mínimo, que compõem o grupo de risco ou aquelas pessoas que estão listadas ali na recomendação 62 do CNJ, ou seja, um deferimento aí de menos de 10%. Eu queria trazer aqui que o Cláudio mencionou em relação ao acesso à justiça. Bom, desses pedidos, mas só voltando em relação até ao Poder Judiciário, do que havia dito aqui em relação a esses indeferimentos, e infelizmente, o que a Defensoria pode fazer, já trazendo esse gancho com o que foi perguntado, é recorrer dessas decisões, né? Você faz um pedido, o sistema jurídico você faz um pedido para o juiz de execução,
ou o juiz do conhecimento criminal, o juiz indefere, recorre-se ao Tribunal de Justiça, STJ, STF. No entanto, as decisões nessas mais diversas instâncias, nesses mais diversos graus, é a mesma, né? É a do indeferimento, é da manutenção do cárcere e da conivência com as violações de direitos. Infelizmente, não se respeita a Constituição Federal. A nossa mais alta corte, infelizmente, no país já deu alguns sinais muito claros do desrespeito à Constituição Federal. Eu queria citar aqui o exemplo da presunção de inocência, que ficou tanto tempo mitigada e não foi respeitada, dando-se um entendimento absolutamente diverso do que diz expressamente o texto constitucional em relação à presunção de inocência, que só não pode ser considerada quando houver trânsito em julgado, e houve essa alteração do entendimento, referindo expressamente o texto constitucional para se entender que seria a partir do julgamento em segunda instância, o que não teria qualquer brecha para essa interpretação constitucional, que infelizmente foi mudado em novembro do ano passado, no entanto, numa votação de 6-5. Então, se o Supremo Tribunal Federal, instância máxima, passa essa visão da possibilidade de se distorcer o próprio texto constitucional, infelizmente isso vai acabar pairando por todo o judiciário brasileiro, e é o que ocorre. E sem medidas para que nós podemos recorrer para outro local, né? Muitas vezes aqui o André trouxe, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a própria ONU, que são sempre instadas, a Defensoria sempre leva diversos casos para esses locais. No entanto, não há ali medidas efetivas, muitas vezes proferidas por essas instâncias internacionais, e quando são feitas, não são observadas pelo Estado brasileiro, trazendo aqui recentemente a Recomendação 62, que foi tão elogiada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela própria ONU como medida a ser seguida em todo o mundo, não vem sendo seguida no próprio território brasileiro. Em relação ao acesso à justiça, a Defensoria não está, infelizmente, em todas as comarcas. No país inteiro, somente 40% das comarcas contam com defensoria pública, o mesmo ocorre aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, há um número absolutamente reduzido de defensores para a necessidade de toda a população, em comparação com o próprio Poder Judiciário, em comparação com o Ministério Público, e um número altíssimo de atendimento, visto que a gente atende aí a população mais necessitada. E agora, quando se centraliza nesse atendimento que da noite para o dia começou-se a ser, infelizmente, remoto, né, teve que se readequar a todo o atendimento da população, gerando diversos entraves, igual o André trouxe, para esse acesso, novamente, à população carente. E isso, sem dúvida, há um conhecimento da própria Defensoria em relação a isso. E as ações judiciais, no entanto, têm todas sido realizadas. A Defensoria se antecipou e pediu para a Secretaria da Administração Penitenciária a lista de todas as pessoas com comorbidades, todas as pessoas que estavam em grupos de riscos, sem necessidade do próprio atendimento do familiar. A Secretaria da Administração Penitenciária passou todas as listas que a Defensoria pediu e os defensores têm realizado todos esses pedidos, mas não só esses individuais, bem como medidas coletivas. O próprio Núcleo de Situação Carcerária entrou com medida coletiva, porque não adianta também, nesse espaço de pandemia, no encarceramento que é em massa, nessas necessidades de urgência, tão somente de demandas individuais, mas a necessidade de demandas coletivas, habeas corpus coletivos, para que haja um desencarceramento célere e em massa. Isso foi feito em relação à população idosa, isso foi feito em relação à população feminina, com filhos menores de 12 anos, grávidas, lactantes, e infelizmente temos esbarrado no Poder Judiciário. E para complementar o que o Cláudio trouxe, que além dessas medidas de desencarceramento, o que tem sido realizado pela Defensoria, primeiro eu gostaria só de afirmar que a necessidade é o desencarceramento. Não adianta estabelecer melhores ou maiores direitos dentro de um espaço que é violador por natureza. No entanto, para minimizar uma situação que ali existe, a gente ingressou como amicus curiae num mandado de segurança que foi impetrado por um sindicato de agentes penitenciários aqui do estado de São Paulo, que pedia tão somente que impedir as visitas de familiares, e as visitas de familiares aqui no estado de São Paulo hoje, elas não estão impedidas pela secretaria, mas por uma decisão judicial de uma juíza que não é competente, né, porque já havia um processo análogo, dois processos iguais, instaurados por outros 2 sindicatos aqui antes. Então essa juíza ela não poderia julgar, no entanto julgou e impediu que as famílias visitassem as pessoas presas. O que a gente pediu ali é que fosse cumprida a resolução da Secretaria da Administração Penitenciária,
que trazia uma forma de triagem, restrições ao espaço interno, mas melhor, o que a gente acha que deve ser garantido e ampliado é telefones públicos no espaço dos cárceres. A gente trouxe isso, que a Sheila acabou de comentar aqui, porque isso já teve em outras unidades prisionais, tanto em outros estados como em São Paulo, como é uma realidade mundial a existência de telefones públicos no espaço carcerário, bem como telechamadas. Hoje, se vocês ingressarem no site do DEPEN, tem uma lista do que tem sido feito em diversos países no mundo. A maioria dos países que tem restringido visitas tem estabelecido outras formas de comunicação externa e não mantendo essa incomunicabilidade que há hoje no sistema prisional brasileiro, que foi o que a gente pediu ali. Se não há, então, esse contato entre os seus familiares, que se dê de outra forma. E a gente sugeriu ali telechamadas. A Argentina já avançou nesse sentido, inclusive pediu uma normativa esse mês em relação a isso. Em diversos outros países que era já possível a chamada telefônica, se aumentou o número de minutos e chamadas dos presos com seus familiares. Foi impedida a saída temporária, né, da noite para o dia. Houve inclusive algumas rebeliões aí, o André sabe muito bem disso, algumas fugas, com base no impedimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça da noite para o dia, um dia anterior à saída temporária, que é tão cara à população prisional e aos seus familiares. O Carlos também, como agente prisional, com certeza sabe dessa realidade. E, no entanto, um dia antes de ocorrer a saída temporária, foi retirado esse direito da população, justificando-se na pandemia, e agora nós já impetramos um habeas corpus em relação a isso no Superior Tribunal de Justiça. Para quê? Para que essa população ela possa usufruir desse direito que é dela, da saída temporária, e que, se for necessário não se alterar o que a gente vive hoje, se estenda esse direito à saída temporária, mas não se restrinja esse direito. Então, se a pessoa, e concordamos com isso, seria muito ruim ela deixar o cárcere e voltar para o cárcere, possibilitando ali a disseminação da doença, que se prorrogasse, então, a saída temporária, que a pessoa deixasse o cárcere e prorrogasse o período ali para a saída temporária. Em diversos pedidos já fizemos, em todos os semiabertos, fizemos pedidos para que, se não houvesse racionamento de água e houvesse a entrega de kits de higiene, de acordo com a resolução, se não me engano, número 4 de 2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que diz a quantidade e periodicidade de kits de higiene que tem que ser entregues para as pessoas que estão presas, bem como o fornecimento para agentes penitenciários de equipamentos de proteção individual, álcool em gel, enfim, tudo o que fosse ali necessário também para os profissionais que trabalham no cárcere, que tem também que ter, obviamente, toda a proteção e os cuidados ali que são garantidos à população prisional. Acho que é um pouquinho disso, Cláudio. Obrigado, Leonardo. Primeiro eu vou pegar o gancho, aproveitar que você falou agora sobre a questão do semiaberto, da saída provisória. Eu vou passar a palavra para o Carlos, mas antes eu vou incluir algumas perguntas para mais uma rodada. Sobre a saída provisória, eu imagino que isso mude muito a dinâmica dentro das prisões, né? Então, eu imagino que isso afete bastante o trabalho também do Carlos. Queria saber seu ponto de vista sobre isso, incluindo a sua dinâmica de trabalho de seus colegas. Você mencionou uma mudança na jornada de trabalho, né? Você trabalhava de 3 dias, agora você está 6 dias, para evitar a proliferação, né? Levar o vírus de fora para dentro. Como vocês têm lidado com essa mudança de jornada de trabalho? E você também mencionou que o serviço de inteligência tem avisado vocês de possíveis rebeliões e etc. E como você também tem lidado com isso, né? Imagino que o medo seja presente, né, na vida de vocês, aí no trabalho. Como vocês têm lidado com medo ainda maior agora? E aí, para mais uma rodada de perguntas, também queria incluir a parte das medidas concretas, né? O Leonardo falou agora um pouco sobre o telefone público, mas seria legal também ouvir do André, do Carlos e da Sheila o ponto de vista de cada um de vocês sobre essas medidas concretas, dado o cenário de encarceramento em massa e que isso está sendo exacerbado agora. Então, se quiser falar um pouco, Carlos, de todos esses pontos aí, dá uma passada.
Oi. Então, sobre uma coisa acaba levando a outra, né? Essa questão de ter diminuído um pouco a jornada de trabalho faz com que a gente não tenha aquele acesso constante às informações que a gente tinha na rotina anterior. Então, você vai hoje, depois vai dar alguns dias, então fica tudo um pouco fragmentado, né? E às vezes nem dá tempo de conhecer tudo que está se passando nesse aspecto. Com relação ao semiaberto, eu tenho pouca informação, porque o ambiente que eu trabalho ele é fechado, né? Ele é um presídio para regime fechado, mas aqui no Paraná, acho que todas as questões que eu tenho ouvido e a gente tem discutido aqui, elas não são de uma voz só, né? Acho que o tecido penitenciário e os seus desdobramentos, ele tem várias faces e elas são diferentes no país. Aqui no Paraná, a questão do semiaberto também não tem informação. O que eu tenho conhecimento aqui na minha cidade, alguns presos que saíam para trabalhar e voltavam para dormir no presídio, eles foram liberados, né? E foi feito o monitoramento via tornozeleira. Então, eles vão trabalhar e não voltam para o presídio. Eles vão para casa dos familiares, né, para suas residências, até passar a pandemia, e aí vai ser analisado o que vai ser feito. Não sei como tem sido feito esse processo nos outros estados. E também posso dizer para vocês se isso foi liberado para todos, né? Mas tem essa experiência aqui, sim. Quanto à instabilidade, né, e os problemas que possam surgir em função do Covid, eles não são novidade para a gente já convive, né, com essas ameaças, com essas possibilidades, com todo esse conjunto de problemas no sistema penitenciário. E aí eu acho que também dá para as medidas concretas, né, que você falou. Então, todos os pontos que a gente discutiu aqui, de possibilidade de telefones públicos, também teve a possibilidade de tablets em algumas regiões do país. Então, são todas questões que já vinham sendo discutidas antes do Covid, né? A pandemia ela só serviu para aguçar mais esses problemas. São todas questões muito delicadas, muito pertinentes e que não são de agora, elas já existiam, né? Todos esses problemas eles já existiam e ao mesmo tempo que se libera, né, as compras sem licitação, também vai chegar um momento de que a falta de valores de arrecadação vai poder influenciar nessas políticas também, né? Você vai fazer as licitações ou as compras e eu penso que em determinado momento o problema de falta de caixa diante da pandemia também esse problema que vai agravar mais o andamento essas medidas concretas. Acho que é isso, esses pontos que eu queria deixar. Não sei se tem mais algum, Cláudio, que você colocou, que eu deixei de anotar aqui, mas são experiências diferentes. Eu imagino que São Paulo tem uma realidade e os números também são divergentes do que eu tenho evidenciado aqui. Obrigado, Carlos. André, eu vou passar para você e eu queria incluir também, pedir que você fizesse uma avaliação, né, do trabalho da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo nessa fase. Como é que tem sido esse período do ponto de vista da Secretaria, né? Muito bem. Tem alguns níveis, né, algumas dimensões desse debate. Primeiro, foi muito atrasada a resposta da Secretaria com relação à pandemia. Nós tivemos tempo suficiente para preparar toda a abordagem junto à população assistida, com os servidores e também com a rede de fornecedores de assistências,
existe uma grande perversidade, continua sendo a questão da disciplina e da segurança em detrimento dos demais direitos e das mais diferentes assistências. Isso se acentua nesse momento. Também a gente precisa ver e dar mais visibilidade ao conjunto da sociedade sobre a atuação voltada a egressos e egressas do sistema prisional e a familiares de pessoas presas. Os serviços que são prestados à população hoje está bastante inferior, né, aquém do que acontecia antes da pandemia, e criar um pacto também com a rede socioassistencial e o Sistema Único de Saúde. Eu acredito que também os níveis de gestão, né, as autoridades penitenciárias e os demais secretários, não apenas no nível da defesa civil e da logística humanitária de doação de alimentos, ou no caso do comitê de contingência da Covid, também deveriam discutir questões dessa pactuação da rede socioassistencial. Por exemplo, o programa Renda Cidadã, na Secretaria de Desenvolvimento Social, atender rapidamente a população de egressas e familiares. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nas medidas de dinamização da economia, tem que incluir os empreendimentos de egressos, tem que incluir empreendimentos das comunidades, de cooperativas. Nós temos um tema que é sensível demais, que é a questão dos hospitais de tratamento e custódia, hospitais psiquiátricos. A gente está falando muito pouco aqui, né? A gente vê uma dimensão do todo o sistema, mas a gente fala pouco das pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos e aqueles que estão no processo de desinternação. Então, nós precisamos criar um pouco dessa nossa indignação, dessa nossa análise, não apenas crítica, mas propositiva, a possibilidade de uma incidência política que é criar mais ambiente virtual aí de diálogo com o legislativo. A gente não tem feito aqui muito mais aceno à Assembleia Legislativa e para as próprias bancadas que poderiam ajudar a dinamizar o atendimento às pessoas presas, familiares de egressos e prestadores de serviço à comunidade, porque a nossa secretaria também faz a gestão do programa de penas e medidas alternativas ou alternativas penais, e dialogar com a Assembleia Legislativa e com a comunicação com o conjunto da sociedade, né? É muito interessante ver a atuação dos vários grupos à frente de combate ao genocídio, a rede de combate ao genocídio, a Amparar, a Amar, a Associação Mães do Cárcere. Então, nós temos que agora sair um pouco também desse debate da solidariedade que a gente viu, como a classe trabalhadora, como as classes populares se organizaram, mas demandar isso fortemente do Estado e tentar romper essa barreira. Mesmo a gente está aqui, né, prestando serviço essencial, e a gente precisa criar as condições da população participar desse debate. Pode ter uma audiência pública virtual, por que não? A gente tem que começar a fazer uso dessas ferramentas, uma vez que pelos próximos 3 meses ainda nós vamos ter restrições de mobilidade, então nós não vamos poder esperar só os órgãos competentes fazerem as petições, o acompanhamento dos processos. O conjunto da sociedade precisa se engajar mais, né, do que antes. Precisamos falar muito da questão da população egressa, demandar as outras secretarias dos níveis de assistência social e do SUS. E para finalizar, acho que também criar maior articulação com os demais movimentos sociais para a gente mostrar a interface dessas políticas, né? No caso da alimentação, como a gente discutia, tem um amplo movimento de soberania e segurança alimentar e nutricional no Brasil, que eles precisam ser acionados, precisam ser solidários a esse debate. Tem a questão do movimento de economia solidária, que precisam estar também envolvidos. Ou seja, mais do que nunca, nós temos a oportunidade de fazer um trabalho, uma atuação transversal para superar essa visão ainda única do aprisionamento como resposta aos nossos conflitos e litígios sociais, criar um debate mais profundo também com os outros movimentos e campos da sociedade, como da cultura, para a gente fazer o enfrentamento ao encarceramento em massa,
e aí sim ter uma resposta emergencial que inclua os diferentes atores nesse debate. Então, eu queria passar a palavra e começarmos agora a pensar também em umas ações propositivas para a gente construir juntos aqui também nesse debate do núcleo e com o apoio da Escola do Parlamento para a gente ampliar essas vozes e conseguir ter mais atuação articulada com a sociedade civil e os órgãos de assistência jurídica. Lembrando sempre, né, como já a Luciana já falou, mostrou na sua tese de doutorado, nós temos um tribunal de justiça que sempre está orientado a acatar os interesses do governo do Estado e do capital. Então, a gente também não pode contar com o que a gente tem da justiça no Brasil e tão pouco no Estado de São Paulo, né? Os ex-presidente do Tribunal de Justiça atualmente é secretário de Justiça e Defesa da Cidadania no Estado. Um outro ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado é o secretário de Educação. Então, aqui no Estado de São Paulo, na província paulista, a gente tem muita dificuldade de contar com a justiça. Então, como dizia Eduardo Galeano, a justiça é que nem serpente, só pica os descalços. Então, para nós, classe trabalhadora, para nós, classes populares, comunidades negras, tradicionais e afetadas pela violência de Estado, nós vamos ter que criar outras condições da população participar na construção dessas políticas até o fim da prisão. Passo a palavra. Obrigado, André. Aproveitando que você fez uma fala já de fechamento, eu queria passar para vocês três fazerem uma fala rápida de fechamento. Sheila, se quiser comentar alguma coisa também, começa com a Sheila, passa pelo Leonardo, depois o Carlos finaliza. Posso falar? Tudo bem? Pode falar. Pode falar. Então, em relação a... Eu acho que se a gente for perguntar para as mães hoje, né, ou mesmo qual seria a solução de imediata para resolver um pouco esse problema, seria a questão do desencarceramento, né? Acho que a liberdade dessas pessoas, já que o Estado não dá conta, né, seria de fato a liberdade para eles. Mas para quem teve a oportunidade de acompanhar uma pós-rebelião em unidades prisionais, eu acompanhei uma de Potim, ali de Aparecida, e acompanhei a do CDP de Pinheiro, Zoom e outras. O que mais angustia as famílias é a falta de comunicação. E eu me lembro que quando o CONDEP entrava nessas unidades, vários presos davam lá seu recadinho: olha, liga para fulana de tal. Não é isso, Leonardo? Vai passando os recados. Liga para fulana, liga para minha esposa, liga para minha irmã para avisar. Então, a gente saía de lá com vários recados das pessoas para dizer: fala que eu estou bem. E aí o conselho, né, Jordano? Tá aí o Jordano, que a gente trabalhou na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, nós ligávamos para essas famílias simplesmente para dizer que estava vivo, que estava bem. Então, eu penso que se faz necessário, isso com urgência, estabelecer, cobrar do Estado essa questão da comunicação. As mães precisam saber. Aliás, a sociedade precisa saber o que está acontecendo lá dentro. Se tem preso morrendo, quem está doente, como é que está a comunidade LGBT, que a gente sabe que você vai nas unidades, são os que mais são jogados de lado, como é que está esse público lá dentro, como é que estão os doentes que já estavam em tratamento, banho de sol, alimentação, por que está acontecendo? Então, a gente precisa de ter esses dados com urgência, saber o que está acontecendo lá dentro, para que a gente possa fazer a devolutiva para essas mães. As mães, elas têm vários grupos nas unidades. Bernardino de Campos tem uma, Ribeirão Preto tem outra. A gente sabe que todas as mães, elas procuram estabelecer comunicação entre elas. E a gente precisa ver como é que vai ser esse fluxo para que a gente possa levar essa comunicação para dizer: olha, está acontecendo isso lá dentro. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento. Se é através de telefone, se é agilizar a questão das cartas, eu acho que existe uma série de coisas que a gente precisa fazer com urgência. Eu provoco o grupo nesse sentido. A gente precisa tirar medidas concretas, assim, não sei se é esse o coletivo, né? Eu acho que nós, as Mães Maria do Cárcere, a gente está fazendo esse apanhado geral, a gente vai disparar para a rede de proteção,
vai chegar no núcleo, vai chegar no Ministério Público, vai chegar aí na rede de proteção, porque nós precisamos, de uma certa forma, provocar e mostrar a realidade do que está acontecendo. Não dá para a gente simplesmente ouvir e também não encaminhar. Enquanto Mães do Cárcere, nós iniciamos uma campanha onde nós estamos procurando arrecadar alimentação para que a gente possa ajudar as mães, primeiro, a sustentar seus filhos, tem muitas mães passando necessidade, e também ver a possibilidade de encaminhar para quem está lá dentro das unidades prisionais. Tem mães, por exemplo, colhendo óleo e fazendo sabão caseiro e colocando nos kits, uma ajudando a outra. Tem mães fazendo máscara para poder ajudar. Então, esse lado, que se é possível fazer, eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente vem fazendo. São vários coletivos que a gente vê aí, o pessoal se organizando com cestas básicas. Isso é possível, isso está em nossas mãos. Agora, o que não está em nossas mãos é aquilo que está sob o poder do Estado, né? Então, eu acho que a gente precisa provocar e cobrar do Estado, e eu sei que a Gabriela fez aí uma série de dados que foi se coletado com os agentes, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além, né? Eu acho que nos organizar aí enquanto pessoas que são, não digo apaixonadas, mas que se preocupam com a questão de quem está encarcerado hoje, para que a gente possa fazer como acontece em épocas de rebelião, né? Pelo menos dar essa informação, olha, eu estou vivo, sabe? Eu acho que é um pouco nessa linha, né? É isso a minha contribuição. Cláudio, eu queria aqui tentar, de tudo quanto é forma, trazer a presença dessas mães, das mulheres, porque são as mulheres que movimentam o cárcere, sim. Elas são muito inteligentes, não é à toa que a gente criou a ONG Mães Maria do Cárcere, que é para empoderar essas mães. Elas precisam saber da sua força e que elas, de uma forma organizada, elas podem, sim, amenizar um pouco esse sofrimento delas e das pessoas, parentes delas que estão dentro do cárcere. Eu agradeço muito, né, já fazendo as considerações finais, pelo convite, estou à disposição. Eu acho que existem outros grupos também que estão fazendo live, buscando trazer essa temática, né? Eu acho que é extremamente importante. Eu agradeço, em nome das mães, poder contribuir um pouco para que a gente possa pensar um pouco nessa população, né? Eu acho que pensar um pouco nessa população é pensar em todos nós também, né? Porque quem sai do cárcere, se não sai de uma forma tranquila, com o trabalho, né, com a sua família, com estabilidade, uma série de coisas, todos nós que estamos na sociedade também sofremos essas consequências, né? Então é um pouco nesse sentido. Muito obrigado aí, muito bom ouvir algumas pessoas aí de luta, que a gente está sempre se encontrando aí nessa temática. Obrigada. Muito obrigado, Sheila. Muito bom ouvir esse depoimento. Queria passar para o Leonardo, finalizar rapidinho, depois o Carlos, e aí passar para a Gabi depois. Então, Léo, se quiser falar, por favor. Do Cláudio. Bom, então, para finalizar, acho que é mais essa situação, né, que fica um inconformismo, acho que dá para ver até na fala de todo mundo, e todos ali que estão participando, o que fazer, né, para onde ir. É muito difícil, como a gente debateu aqui, um espaço absolutamente violador aí de direitos, tanto para a população que está ali presa, para a população que trabalha dentro desse microsistema também. Aqui em São Paulo a gente acaba tendo contato aí com alguns sindicatos, com alguns agentes penitenciários, verificando essa realidade, apesar de não ser propriamente um trabalho específico da Defensoria Estadual, acompanhando o trabalho um pouco dos agentes penitenciários, essa luta aí pela vivência no cárcere, em relação às pessoas presas, pela sobrevivência, né, de sobreviver nesse espaço ali, o que acaba não acontecendo, né, uma vez que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, morre uma pessoa a cada 19 horas, né. A gente tem um massacre mensal aqui, só de mortes ocasionadas aí pela não atenção à saúde. E é muito desafiador isso, né? É muito complicado. O André trouxe a questão da leitura, né? Hoje dia mundial aí do livro, onde o Ministério Público Estadual ingressa aqui com uma ação e obtém resultado favorável no Judiciário para impedir, né, a remissão por leitura nos estabelecimentos prisionais do Estado. Então, o que o André trouxe, né?
minimamente a leitura que hoje poderia estar sendo realizada, inclusive nesse universo de pandemia, nesse momento que a gente vive, não só para, claro, o aprendizado da pessoa presa, enfim, o combate ao ócio, a própria possibilidade do ócio a partir da leitura, mas também para remir sua pena, né? E isso se impede hoje aqui no estado de São Paulo, que é absolutamente triste. E medidas não faltam, acho que não faltam medidas para desencarceramento, não faltam medidas para estabelecer direitos coletivos no cárcere. Acho que não conheço algum direito que não esteja em algum tema judicializado no universo, e digo aqui pelo universo paulista que tem uma compreensão um pouco melhor, não conheço um direito que não esteja judicializado da população aprisionada, e hoje não conheço um direito para o desencarceramento coletivo que não esteja aqui judicializado e balizado. O que não tem é uma resposta judiciária. Vi aqui nos comentários a Marli trazendo essa correlação de forças, é isso que eu acho que ocorre. Várias forças unidas em prol dessa garantia de direitos humanos, no entanto, ao que parece uma corrente contrária para que isso de fato ocorra. Enquanto quem detiver o poder ficar com a segunda corrente, nós iremos caminhar ainda assim, não haverá com certeza mudança. E talvez outras respostas sejam necessárias, como trouxe o André, a Sheila, entidades, instituições, cada vez mais acho que tirar da invisibilidade o cárcere, eu acho que é um primeiro ponto muito importante para, no mínimo, a gente trazer um constrangimento para cada um de nós, né? Eu costumo brincar, uma cena triste que será que se a gente enjaulasse as pessoas nas esquinas das cidades por tantos anos e tão sem direitos como ficam invisibilizadas nos cárceres, ainda seria assim? Eu gostaria muito de acreditar que não. Né? Os muros, para mim, das prisões hoje, eles têm um objetivo tão grande de que a pessoa que está dentro não saia, como quem está fora não ingresse e veja o que ocorre ali. Esses muros não servem somente para que as pessoas não saiam. Então, seria muito bom, e rompendo essa questão da incomunicabilidade que a Sheila trouxe, que é uma angústia, um direito natural da pessoa que está ali dentro, e das pessoas e os familiares que estão fora de comunicação, que infelizmente não existe, e quem sabe a gente consiga romper esse espaço invisível, trazendo cada vez mais informações em relação ao cárcere. Óbvio, essa correlação de forças na corrente oposta da garantia de direitos humanos não vai querer que isso ocorra. No entanto, é preciso que a gente cresça. Está aí a entidade Mães do Cárcere. Queria aqui deixar registrado a minha admiração pela essa entidade. Também amparar as pessoas aí da Railda, da Miriam, que com muita garra e muita força levam essa instituição, tentando trazer minimamente direitos para essas famílias, inclusive indo em filas de ônibus para verificar o que essas pessoas têm para relatar em relação às denúncias, em relação a denúncias, violações que ocorrem no cárcere, conseguir amparar minimamente essas pessoas com informações em relação aos direitos das pessoas presas. Só no núcleo de situação carcerária a gente recebe cerca de 4.000, 5.000 cartas por ano em relação de pessoas presas, querendo saber em relação a direitos, querendo saber coisas mínimas e absolutamente básicas que a gente poderia modificar a forma de atuação, por exemplo, a instalação de totens virtuais em unidades prisionais para que o próprio preso consiga esse acesso. Fizemos uma recomendação no último mês para a Secretaria da Administração Penitenciária em relação a isso. Infelizmente, a resposta foi negativa, assim como foi dos telefones públicos, dos quais nós já fizemos essa recomendação também. Então, a gente precisa, claro, evoluir. A gente não pode ser ingênuo de que as coisas não estão acontecendo. A gente tem que, claro, sempre saber onde é o gargalo, né? O gargalo, acho que a gente sabe onde está, é a questão de expandir e tirar isso da invisibilidade. Bom, acho que era um pouquinho disso. Cláudio, agradeço de novo o convite. Muito bom ouvir diversas pessoas de diversas áreas para poder aprender. Acho que é o que mais aconteceu aqui comigo hoje. Obrigado. Muito obrigado, Nado, por vir aqui participar. Carlos, quer fechar? Está no mudo. Aí. Pessoal, gostaria de agradecer o espaço, né, que foi dado.
Concordo também com o Leonardo, que acho que hoje foi um espaço para aprender, né, que só falar dos problemas. Queria ficar também disponível, quem precisar de alguma informação, de algum conhecimento que eu possa contribuir, né, do meu ponto de vista e do ponto de vista da minha classe. Gostei muito de conhecer vocês, gostei muito de conhecer a Sheila, o trabalho dela, e como se articula para garantir os direitos mínimos das pessoas, né? E é isso, né? Quem precisar de alguma informação, estou sempre disponível. A Gabriela tem meu contato. É isso. Obrigado, Carlos. Acho que a professora Gabi vai falar. Pode falar. Bom, na verdade, fazer um breve encerramento aqui. Queria começar agradecendo muito a participação de vocês, Sheila, Leonardo, André e Carlos. Acho que essas conversas que a gente tem feito, a ideia é justamente a gente estar de cabeça aberta e coração aberto para escutar as diferentes percepções sobre, mas todo mundo com foco nessa ideia de que nós temos problemas muito concretos acontecendo em meio à pandemia e que a gente precisa de alguma forma dar respostas urgentes, porque a demora da resposta, nesse caso, pode significar um aumento de mortalidade, né? A gente tem coisas muito concretas para resolver, e por isso que a nossa ideia é promover essas conversas que sempre acabam pensando de maneira propositiva. Eu queria agradecer muito, porque acho que foi profundamente rico escutar vocês. Eu também aprendi muito aqui, Leonardo. Acho que essas diferentes visões foram muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, todos vocês mantiveram uma conexão muito forte com quais são os problemas de origem que a gente precisa resolver também, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui sempre nessas reuniões é a ideia de que a pandemia, claro que ela causa alguns problemas novos, mas, acima de tudo, ela explicita problemas que já existem e que, às vezes, a gente deixa lá embaixo do tapete, a gente não dá visibilidade para eles, e quando a pandemia aparece, esses problemas não podem ser escondidos, né? A falta de higiene, de saúde, de direitos, de proteção, tudo isso, encarceramento em massa, tudo isso são problemas absolutamente corriqueiros e históricos, quando a gente pensa só no caso da questão penitenciária no Brasil. Mas o que a pandemia mostra, ou o que ela faz, é mostrar que tudo isso é muito mais grave e muito mais crítico, né? Por exemplo, a discussão do encarceramento em massa, em meio à pandemia, a solução do desencarceramento seria uma solução de salvar vidas, né? Então, por isso tudo fica muito mais proeminente. Ao mesmo tempo que uma pandemia tem feito para a gente, esse é um pouco o diálogo que a gente tem tentado fazer aqui, é explicitar problemas estruturais, e acho que vocês trouxeram eles de maneira muito, muito completa e muito complexa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem coisas muito cotidianas que a gente tem que resolver, né? O que a gente faz, por exemplo, limita a visita ou não limita a visita? Limita a entrada de produto ou não limita a entrada de produto? Né? O que a gente faz com essas decisões que são cotidianas, mas que, na verdade, elas refletem problemas mais estruturais? E a nossa tentativa aqui é refletir sobre isso, e, acima de tudo, acho que queria reforçar uma coisa que o Leonardo falou agora na última fala, é dar visibilidade para esses problemas que muitas vezes parecem escondidos, né? O problema do encarceramento, é o problema do sistema penitenciário, mas na semana passada foi o problema, por exemplo, da população em situação de rua, ou o problema da população trans, que também são problemas que são invisibilizados, e a nossa ideia é um pouco dar voz e dar luz para essas questões, para que a gente possa trabalhar. Então, enfim, queria agradecer muito. Eu coloco à disposição o grupo para a gente poder fazer o que tiver ao nosso alcance para dar mais visibilidade para essas questões. Reforço, a gente tem uma coluna no Estadão onde a gente pode publicar essas coisas, a gente pode promover outros debates como esse, a gente pode fazer pesquisas dentro do Núcleo da Burocracia, temos aí mais ou menos uns 20 pesquisadores fazendo coisa, a gente pode fazer pesquisas e ajudar vocês no que vocês precisarem, de informações técnicas, acadêmicas, enfim, a gente super se coloca à disposição para aprofundar esses diálogos. Eu queria também agradecer aqui os nossos participantes todos, queria agradecer a Escola do Parlamento pela parceria, o vídeo que, se vocês quiserem depois divulgar, está lá no Facebook da Escola do Parlamento e vai estar também no YouTube do Núcleo de Estudo da Burocracia. Eu esqueci de agradecer no começo a agência Bore, que também tem sido uma parceira para a divulgação, inclusive para a imprensa, desses nossos debates.
e agradecer o Cláudio por ter feito essa moderação de hoje e todo o grupo por estar ajudando aqui a gente a mobilizar essa discussão. A discussão na semana que vem, na quinta-feira, vai ser sobre os impactos na questão da desigualdade racial. O Alex está organizando aí um grupo de profissionais e também pessoas que militam no campo para a gente discutir como é que a crise, ela tem, claro, ela atinge a todos, talvez essa seja uma das crises mais democráticas que a gente tem, mas ela atinge alguns muito mais profundamente e o efeito é muito mais profundo em alguns do que outros e claramente ela tem cor, né? Assim como ela tem classe. E assim como ela tem gênero, que vai ser a discussão daqui a 2 semanas. Então, vocês estão convidados a participar da próxima, nesse mesmo horário, depois a gente vai divulgar o link, e eu queria agradecer mais uma vez, profundamente, a participação de todos vocês. Se vocês quiserem, pode liberar o microfone, dar tchau, fiquem à vontade. Obrigada, gente. Valeu, obrigado, Márcia. Obrigadão. Obrigado, gente. Tchau, muito obrigado. Um abraço a todo mundo. Gente, se vocês tiverem links sobre as campanhas que vocês têm participado, quiserem, por favor, compartilhem esses links no mural do evento, para quem, enfim, tá acompanhando também, se quiser colaborar, fazer alguma conexão, a gente está junto. Muito bem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.